ele vai puxando. E se eu quiser colocar outra referência, digamos que eu quero somente até a coluna C. Posso colocar até a coluna C, que ele vai puxar somente isso daqui. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a como fazer uma referência indireta dentro da função query para puxar em uma base de dados. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal que tinha me mandado para conseguir fazer essa referência indireta dentro da função query. Como que a gente poderia fazer isso? Eu estou com uma base de dados aqui pequena, mas pode ser uma base de dados mais extensa que vai funcionar tranquilamente. Estou com essa base de dados com data, pedido, empresa, estado e vários critérios aqui. E através dessa base de dados eu quero puxar através de uma referência indireta. Então eu não vou colocar direto na função query a referência que eu quero puxar. Eu vou utilizar um método ali para colocar em uma célula essa referência e posteriormente, com base nessa célula, eu puxar essa base de dados. Eu tenho algumas linhas aqui em cima e eu já deixei aqui referência. Então aqui, digamos que eu quero colocar a referência aqui de A12, que é onde começa a minha base de dados, até a coluna G15. Com base nessa referência, eu quero que a função query puxe para mim essa base de dados nesta referência aqui, de A12 a G15. Eu tenho dados até G19, mas eu quero que ela pegue somente essas três linhas, com o cabeçalho e mais essas três linhas. Vamos colocar a função query para ver como é que vai funcionar. Colocar igual query. Primeira coisa que eu preciso é os dados. Neste caso aqui, eu iria selecionar essa base, mas eu não quero fazer desta forma. Eu quero fazer que esta referência esteja nessa célula aqui, na B1. Mas, se eu selecionar somente esta célula, colocar aqui ponto e vírgula, só vou colocar aqui um select asterisco para selecionar tudo. Se eu dou um Enter, veja que aparece a mesma coisa que tem aqui, e eu não quero isso. Para a gente conseguir fazer esta referência de B1 puxar a base de dados lá embaixo, eu tenho que utilizar outra função aninhada aqui dentro da função query. Dentro de sua sintaxe da função query, a primeira cláusula aqui é os dados. Então, os dados que eu quero puxar. Como se eu estivesse selecionando lá, eu quero que essa referência que eu coloquei em B1 seja a referência da base de dados. Mas nós vimos aqui que eu apenas selecionando esta célula não dá certo. Para eu transformar essa célula B1 em uma referência, eu tenho que colocar outra função, que vai ser a função indireto. Então, a função indireto, pegando na célula B1, essa referência que eu coloquei aqui, fecho os parênteses. Aí, aqui, nesta função indireto, ele está tornando esse texto que eu tenho em uma referência de base. Uma referência para algum local da minha planilha. Aqui eu poderia colocar outra página da minha planilha ou outras células. Posso colocar conforme eu desejo. Lembrando que se fosse outra página, eu teria que referenciar a página para daí a função indireta ir lá nessa página e pegar essa base ali que eu tenho. Se eu der um Enter, veja que já puxou para mim. Puxou o cabeçalho, como eu coloquei aqui de A12 a G15, então ele pegou aqui de A12 até a coluna G na linha 15. Pegou essa base aqui e trouxe aqui para cima para mim. Eu posso alternar aqui, colocar 18, ele vai puxando. E se eu quiser colocar outra referência, digamos que eu quero somente até a coluna C. Posso colocar até a coluna C, que ele vai puxar somente isso daqui. Então, bem simples da gente fazer esta referência indireta dentro da função query. E eu poderia colocar os argumentos de sua sintaxe também aqui. Poderia colocar separado dentro da minha planilha para eu ir selecionando. Eu quero somente a coluna A, a coluna B, eu quero tirar uma soma, uma média. Eu posso colocar essas referências também. Caso você queira uma videoaula nesse sentido, deixa aqui nos comentários. E lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode
pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de função carry aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!